Olá, meus amores! Hoje vamos fazer a correção dos exercícios das páginas 16 a 18 do livro didático de ciências. Primeira questão. Complete as lacunas com as palavras adequadas. Os átomos de maior estabilidade eletrônica são os gases nobres. Por que os gases nobres? Porque eles possuem 8 elétrons na camada de valência, tá? Com exceção do hélio. O gás hélio, ele é o único que não está estável. Letra B. Nos compostos moleculares, átomos se unem por ligações covalentes, que são formadas pelo compartilhamento de elétrons. Compostos moleculares, ligações covalentes. Na ligação iônica, só para relembrarmos o que é ligação iônica, é quando tem um átomo que ele se transforma em íon, ou seja, ou ele ganha ou ele perde elétron. Então, se ele perde elétron, ele é um cátion. Se ele ganha um elétron, ele se transforma no ânion, tá? Os átomos dos metais têm tendência a perder. Todos os metais têm tendência a perder elétrons. E os átomos dos não metais têm tendência a ganhar. Então, metais perdem elétrons e não metais ganham elétrons. A fórmula nitrogênio, que se liga com nitrogênio, indica que o átomo de nitrogênio estão compartilhando o quê? Vamos relembrar? Os átomos são divididos em 3 partes: prótons, elétrons e nêutrons. Prótons e nêutrons, eles estão muito próximos do núcleo central do átomo, então eles não conseguem se movimentar. Então, só quem vão se movimentar aí são os elétrons. Então, só o que nós podemos compartilhar são os elétrons. Então, ele vai movimentar o quê? Elétrons ou pares de elétrons? Pares de elétrons, sempre vão ser pares. Pode ser um par de elétrons, 2 pares de elétrons, 3 pares de elétrons, 4 pares de elétrons, mas sempre vão ser pares, tá? Com base no número de elétrons da camada de valência dos elementos hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, complete as informações do quadro. Gás hidrogênio, H2. Composição, ele possui 2 átomos de hidrogênio. Fórmula eletrônica de Lewis. Quando eu faço a minha distribuição eletrônica, no final da última camada ele termina com um SU, então ele só tem um elétron. Então vai ser uma única bolinha para cada um. Ou seja, esse hidrogênio vai ter um elétron para compartilhar e o outro hidrogênio mais um elétron para compartilhar. Então essa é a minha fórmula de Lewis, onde eu vou representar por bolinhas. Fórmula estrutural, onde ocorre ligação, ou seja, aqui vai ser um tracinho. Número e tipo de ligações. Eu vou ter quantas ligações aqui? Apenas uma ligação. Então, uma ligação simples. Gás oxigênio, O2. Quantos átomos? 2 átomos de oxigênio. Quando eu faço a minha distribuição elétrica, o meu oxigênio vai ficar com quanto? 6 elétrons na última camada. Então, eu vou ter 6 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fórmula estrutural é onde eu vou fazer o compartilhamento. Se eu tenho 6, para me chegar em 8 elétrons, para ficar estável, eu preciso de 2. Então, vou compartilhar 2 aqui, ó. Esse com esse, esse com esse. Então, na minha fórmula estrutural, eu vou apresentar com 2 tracinhos, ou seja, uma ligação dupla. Gás nitrogênio. N2, 2 átomos de nitrogênio. Na minha distribuição eletrônica, o nitrogênio vai ficar com 5 elétrons na última camada de valência. Então, ele precisa de 3 elétrons para se estabilizar, ou seja, ele pode fazer 3 ligações. Então, no meu desenhozinho, eu vou representar com 3 pauzinhos. E na fórmula eletrônica de Lewis, eu vou colocar 5 bolinhas. Que tipo de ligação é essa? Se eu tenho 3 ligações aqui, é uma ligação tripla. Observe as moléculas de água, gás carbônico e oxigênio, respectivamente. Em relação a essas representações, indique o número de átomos. Quantos átomos eu tenho em cada um? Eu tenho 1, 2, 3. Então, no primeiro eu tenho 3, no segundo eu tenho 1, 2, 3. No segundo, 3 e no terceiro, 1, 2. A quantidade de elementos químicos. Vamos lá. Primeiro, eu tenho 2 elementos químicos. Como que eu sei?
pelas cores. As cores estão indicando a quantidade de elementos que eu tenho envolvido. Então, no primeiro aqui na água eu tenho 2 elementos químicos, no gás carbônico eu tenho 2 elementos químicos e no oxigênio eu tenho apenas um elemento químico. Tipo de substância, simples ou composta. Se é formada por um único elemento químico, é simples. Se é formada por 2 elementos químicos, é composta. Então, aqui no primeiro, a água é composta porque eu tenho 2 elementos químicos diferentes. Gás carbônico, 2 elementos químicos diferentes. E o oxigênio, apenas um elemento. Então, é simples. Então, aqui é composta, composta e simples, tá? Tipo de ligação, se é covalente iônica ou metálica entre os átomos, tá? Vamos lá. Como é que eu sei que uma ligação ela é covalente ou ela é molecular? Ela é covalente quando eu consigo quantificar os átomos envolvidos. E molecular é quando eu não consigo contar quantos átomos faz parte dessa composição. Nesse caso aqui da água, eu consigo quantificar. Eu sei que tem 3 átomos, então é covalente. Na próxima aqui, também são 3 envolvidos, consigo quantificar, covalente. E na última também. Então, as 3 substâncias são covalentes, tá? Número e tipo, se é simples, dupla ou tripla. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, só um tracinho, então é simples. 2 tracinhos, dupla. Terceira também 2 tracinhos, dupla. Então, uma ligação simples e 2 ligações duplas. Quinta questão. Na tabela periódica, alguns grupos de elementos químicos com tendência a doar e outros a receber elétrons. Complete o quadro a seguir, registrando a quantidade de elétrons de valência existente em cada grupo e indicando se os elementos desses grupos têm tendência a perder ou a ganhar. Como é que eu sei que um elétron, né, ele vai ganhar, ele vai sair desse átomo, ou se esse átomo vai receber elétrons? Se ele tiver na última camada de valência 1, 2, 3 elétrons, ele vai doar. Porque se ele tiver 1, ele vai precisar de 7. É muito, então é mais fácil ele doar para se estabilizar. Se ele tem 2, é mais fácil também ele doar, porque ele vai precisar de 6. Se ele tem 3, é mais fácil ele doar, porque ele vai precisar de 5. Agora, se ele tiver 5, 6 e 7 elétrons, ele vai ganhar, porque 5 para 8 eu só preciso de 3, então é mais fácil ele receber, tá? Assim sucessivamente. Então, vamos lá. Os metais alcalinos terminam com um elétron na última camada de valência, então é mais fácil ele perder esse elétron. Então, quando o elétron está perdendo 1, então vai ficar 1 positivo. Por que vai ficar 1 positivo? Porque é um elétron que ele perdeu e ele é um cátion. Então, ele é positivo, porque ele está perdendo, lembra? Cátion perde elétron e ânions recebe elétron. Metal alcalino terroso, quantos elétrons de valência? 2 na última camada. Então é mais fácil eles perderem, vai ficar 2 positivo. Grupo do alumínio, 3 elétrons na última camada de valência. Então é mais fácil eles perderem elétrons. Então é 3 positivo. Grupo do nitrogênio, eles possuem 5. Então, se eles possuem 5, é mais fácil eles receber, mas eles precisam de quanto? 3, vai ficar 3 negativo, porque ele é um ânion, ele está ganhando, então sinal é negativo. Calcogênio, ele tem 6, ele só precisa de 2, então ele é mais fácil ele receber elétrons. Então vai ficar 2 negativo, porque ele também é um ânion. E o halogênio possui 7, então ele só precisa ganhar um elétron. Então, é um negativo, que é um ânion. Complete o esboço da tabela periódica, localize os elementos e depois responda as questões. Vamos lá. Primeiro elemento é que ele quer que localize. Magnésio. Magnésio está no grupo 2, grupo assim, período assim. Então, grupo 2, tá? Período terceiro período, ó, 1, 2, 3. Se ele está localizado aqui, então é terceiro período. Potássio,
Grupo 1, quarto período, alumínio. Grupo 13, terceiro período, oxigênio. Grupo 16, segundo período, flúor. Grupo 17, também segundo período, cloro. Grupo também 17, terceiro período. Tá? Então, aqui eu estou localizando. Lembrando que, assim, as colunas são os grupos. E aqui, ó, na horizontal são os períodos. Classifique em metais ou não metais. Magnésio, ele é um metal. Potássio, também é um metal. Alumínio, metal. Cloro, não metal. Oxigênio, não metal, porque ele é um gás. E o flúor também é um não metal. De acordo com o grupo em que se encontra, indique o valor da carga de cada um dos átomos formado. Isso vocês vão encontrar lá na tabelazinha que tem descrita, tá? Então, o magnésio, a tendência dele sempre é o quê? Perder 2 elétrons. Então, se ele vai perder, é 2 positivo. Já que o próximo, ó, é 1 positivo, porque a tendência dele sempre é perder 1. Alumínio, 3 positivo, porque ele vai perder 3 elétrons. Cloro, 1 negativo, porque ele vai ganhar 1 elétron. Oxigênio, a tendência dele sempre é o quê? A ganhar 2 elétrons. Flúor também, a tendência dele é ganhar 1 elétron. Então, os que têm o sinal positivo são os cátions, ou seja, os que vão perder elétrons, tá? E os que têm sinal negativo são os ânions, são aqueles que vão receber elétrons. Represente a fórmula dos compostos formada pelos elementos Mg, O, L e Cl, tá? Então, se eu não tenho aqui nenhum númerozinho, significa só que eu só preciso juntar eles. Então, fica MgO e Al ser 3. Por que ficou Al ser 3? Porque, ó, o Al ele tem 3 elétrons aqui, ele é um cátion. Então, quando eu faço a minha fórmula, o que está aqui vem para cá e o que está daqui vai para cá, eles se cruzam. Então, vai ficar AlC3. Considere as espécies químicas, bromo. Dados os números dos elétrons na camada de valência K e 7, explique justificando o tipo de ligação que ocorre entre os átomos entre eles. Essa questão eu vou explicar na próxima aula, tá? Com vocês. Vamos para a próxima aqui, ó. Sabendo-se que o número de elétrons doados e recebidos deve ser o mesmo que o cálcio doa 2 elétrons e o flúor recebe somente 1, então, ao se ligar entre si os átomos de cálcio e flúor, obtemos uma substância cuja fórmula correta é CaF2. Por que eu sei que é CaF2? Olha só. Cálcio doa 2 elétrons, então é C2+, tá? Só que quando eu faço o cruzamento, esse C que está aqui, ele desce e vem para cá, e o número que estava aqui, ele desce e vem para cá. O flúor é 1, então eu não preciso colocar porque eu já sei que aqui é 1. Então vai ficar CaF2. Até a próxima aula, meus amores, com mais correções de exercício. Beijos!